Bem-vindos ao QG Padrão, aqui quem fala é o Matheus e hoje eu estou aqui para trazer uma breve resenha e análise de, tá tudo misturado aqui, Gigante. Eu já fiz o primeiro vídeo, né, me retratando apenas ao primeiro volume, já tem algum tempo aqui no canal, e agora finalmente eu pude concluir a obra. Vou mostrar aqui para vocês partes, né, esse aqui é o volume 10, vou deixar ele para folhear aqui por último. Volume 6. Alguns estão com saquinhos plásticos, outros não plastifiquei ainda. Volume 5. Volume 4. Volume 9. Volume 8. Volume 7. E volume 3. Ele é finalizado aqui em 10 volumes. As capas são sempre repetidas, né? A frontal aqui no formato japonês, que é da direita para a esquerda, né? Com um zoom mais de longe e aqui um zoom mais aproximado. Isso se repete em todos os volumes. O papel, deixa eu achar uma página mais de boa para mostrar aqui, tem que tomar cuidado. O papel é jornal, daqueles que amarela, né? O valor, um absurdo para um papel jornal. Ele encerrou aqui, ó, no valor, acho que não dá para ver, de R$ 33,90, o volume 1 dele, deixa eu ver. Ele saiu a... Nossa, aumentou demais, velho. Acho que não dá pra ver aí não, mas ele saiu a R$ 22,90 e terminou com R$ 33,90. Então a gente teve um aumento aí durante o decorrer da série nos mangás de R$ 11 aí, devido à pandemia, etc, que a Panini nem justifica. Mas se tratando de história, por ser uma obra aqui do Hiroi Aoki, que a gente já está acostumado lá com o Gantz, com o Inuyashiki, são sempre mangás voltados assim para um público mais adulto, né, abordando temas como ficção científica, questões filosóficas, tipo quem sou eu, o que é o ser humano, questões de inteligência artificial também, e sempre envolto de muita violência, brutalidade, tem também muita sexualidade. Então a maioria dos mangás dele é sempre para maiores de 18 anos. Eu gosto, eu li os três. O Gantz eu não tenho fisicamente, infelizmente. Eu tenho só o Inuyashiki e agora o Gigante, né? O Inuyashiki também foi completo em 10 volumes. O Gantz, se eu não me engano, foram 37 volumes. Eu li tudo por scan, porque eu, desde adolescente, já gostava muito desse tipo de história. Agora aqui no Gigante, o que acontece? Eu vou me focar só no Gigante agora. Tem tudo isso. Violência, tem muitas cenas com teor sexual, tem ficção científica, tem ação, tem romance, tem tudo o que você espera de um quadrinho. E quem já teve a oportunidade de ler, ou se você se interessar a ler a partir dessa resenha, eu vou deixar algumas imagens passando, aquelas que o YouTube permite, pelo menos, vai perceber que a fluidez do mangá é absurda. Talvez porque o Oka ele não foca muito nos diálogos, né? Tem muita questão visual ali, o que acelera muito. Você troca de página, mesmo que você retorne para admirar a paisagem de algum cenário específico, ou os personagens, ou reler aquela parte ali que você achou mais impactante numa cena de ação. É sempre com desenhos muito grandes, com pouco diálogo, então você lê muito rápido. Para mim é um ponto super positivo, porque se você sentar para ler de uma tacada só, eu acho que 10 volumes você lê em um dia ou 2 dias no máximo. Eu levei algum tempinho a mais porque, como eu trabalho, né,
e eu tenho outras atividades, eu fico jogando videogame, às vezes eu estudo, leio, acabo que não fico focado só nisso. Até enquanto eu leio uma coisa, eu acabo lendo outras coisas. Sempre tem alguma coisa aqui que eu estou fazendo e aí, para fisgar minha atenção, tem que ser uma coisa muito boa. O que foi o caso do Hiroyuki aqui com o Gigante, mas por conta do meu trabalho eu não li mais rápido, em 1 ou 2 dias por causa disso, mas eu li essas obras muito rápido. Tanto que eu tinha lido, eu li até o volume 6, aí eu falei, não, deixa terminar a obra e eu vou reler tudo de uma vez. Eu reli do zero e curti pra caramba. A história, né, a gente tem 2 personagens principais, que é o rei e a Shiro, né, a Shiro se chama Papiko também, o apelido dela. E essa Papiko, ela é uma atriz de filmes adultos, se é que vocês me entendem. E o garoto é um fã dela, né? Ele tem 16 anos e ela tem 24. Então, ele descobre que ela mora ali na cidade dele, e na cidade dele tem alguns cartazes, né? Falando umas coisas bem pesadas e feias sobre ela. E ele, numa atitude de boa ação, começa a retirar esses cartazes, e ela estava passando por ali em determinado momento e viu ele fazendo isso. Aí pergunta, foi você que colou? Ele fala que não. E nisso eles começam, trocam contato, ela tem um outro relacionamento, e eles começam a se aproximar mais, a sair um com o outro. Ela presencia um atropelamento de um senhor bem estranho que anda com uma calcinha, é isso, uma mochila jato, uma calcinha, parece ser uma mochila jato, mas não é. Uma calcinha e uma regata e um capacete. É um cara bem absurdo, e ele é atropelado, ela presencia, e antes dele falecer, ele entrega um apetrecho que ela usa no pulso, que é um círculo preto, que conforme ela desliza o dedo numa direção horária ou anti-horário, ela cresce ou diminui de tamanho. E com isso, ela conversa com o Ray de novo, que ele é bem antenado nessas coisas científicas, ele quer ser um produtor de filme, ele quer dirigir filmes quando ele terminar a escola. E então ele é antenado, ele gosta muito de Volta para o Futuro. É bem legal que tem muitas referências, muitos easter eggs a respeito de Vingadores, Homem de Ferro, Star Wars, muitas coisas aqui dentro do Gigante que para qualquer nerd como eu, e talvez para você que procurou e encontrou esse vídeo aqui por acaso, você vai se identificar bastante. Então a gente se identifica muito com o Ray, né, nessa parte, e aí eles começam a ter um caso, eles se apaixonam de verdade. E muitas pessoas se questionam, o cara tem 16, ela tem 24, isso aí é errado e tal. E eles sabem disso, mas eles não conseguem se desgrudar, porque eles se gostam de verdade. E inclusive a mãe do rei, ela questiona isso, ela não quer que ele tenha contato com a Papiko mais. Só que no meio de tudo isso, enquanto a gente está acompanhando esse caso, essa relação surgindo entre os dois e esses questionamentos, se pode, se deve, se não deve, ela é uma atriz pornô, tem isso também, né? Como é que ele vai lidar com isso? Se vai deixar, né? Além de tudo isso, por trás, o que está acontecendo? Existe um site, e esse site ele elenca algumas votações, né, de alguns tópicos. Por exemplo, tem 3 sugestões. Primeira, todas as pessoas que votarem nessa sugestão vão ganhar R$1 milhão na sua conta. Segunda sugestão, vai aparecer um gigante na cidade de Tóquio destruindo tudo, acabando com todo mundo. Terceira sugestão, um ator pelado vai correr pela rua. Quarta sugestão, vai acontecer um terremoto. Cada uma dessas sugestões, aquela que atingir 100 mil cliques, isso de fato acontece na vida real lá do mangá lá, e realmente acontece. Realmente aparecem os gigantes, acontecem os terremotos, e ninguém entende como que o site está fazendo essas coisas impossíveis acontecerem. E uma dessas coisas foi aparecer um monstro, um gigante lá na cidade, colocando em risco a vida do Ray. E a Papiko, que ela aprendeu que fica gigante, ela vai lá e defende o Ray, e só assim para ela
conseguir ganhar, se arriscando, né, arriscando a própria vida, para conseguir ganhar e convencer a mãe do Ray de que ela realmente gosta do filho dela. Então, sempre que aparece algum caso assim, algum perigo para a humanidade, a Papiko, ela é acionada pelas forças da defesa japonesa, que começa a entrar em contato com ela, e ela tem que viver com aquilo de prestar um serviço para a humanidade, ao mesmo tempo que ela quer ficar com o Ray, e escondido, né, porque ele é de menor, esse caso vaza, vai estragar para ela, e aí ela deixa de ser atriz pornô porque ela conquistou um espaço na mídia e todo mundo quer contratar ela para fazer filmes normais, né? Então ela ganha muita fama e aí tem todo esse questionamento. Mano, é muito, muito massa. E isso, olha só o nível da história e tudo muito fluido, tudo muito rápido, porque, como eu falei aqui, já tem pouco diálogo. Se eu folhear, aqui é um perigo folhear aqui por causa né, de algumas cenas, mas são sempre poucos diálogos, entendeu? Tá vendo? Você lê de uma tacada só, e é muito legal. O final é muito massa também, tem questões de viagem no tempo, porque aparecem aquele velhinho que morreu e entregou o apetrecho para Papiko, aparecem outros desses, né, mais jovens, bonitões, assim, altos, outra mais baixinha, com apetrechos, capacete, regata, uns homens de calcinha, muito engraçado até. Eles aparecem ali comendo miojo, descobrindo a beleza do miojo, querendo encontrar esse outro rapaz que morreu, esse senhor que morreu, e chegam até que, enfim, a Papiko, né? E a Papiko explica para eles o que aconteceu com aquele cara, e que ela está ajudando o pessoal, e aí sim, lá para os últimos volumes, é que começam a se esclarecer algumas coisas. Agora essa parte tem spoiler, então se você não quiser saber dos spoilers, é melhor você parar por aí, tá? Aí, enfim, eu vou falar spoiler agora, hein? Aí a gente descobre que aquele site que estava fazendo acontecer algumas coisas, né, a ET, ele surgiu por causa de um professor que desenvolveu uma inteligência artificial muito inteligente, que essa inteligência se desenvolveu sozinha depois de um tempo, né? E que ela mesma se mandou para o espaço, né? E que lá, com o lixo espacial, ela conseguiu montar uma base ultra super maluca lá, que até criação orgânica ela consegue fazer. Então ela fazia aquelas enquetes lá, tentando entender a humanidade, e daí, de acordo com a resposta, eles iam mudando a personalidade humana. Então eles perceberam que a humanidade é muito egoísta, só pensa em si mesmo, não pensa nos outros. E eles decidiram ali, por sua vez, acabar com a humanidade através desse site. E isso realmente aconteceu. O mundo tem 6 bilhões de pessoas, sei lá, mais ou menos, aproximadamente. Do futuro de onde esses caras de calcinha vêm, tem 85 milhões de pessoas apenas, né? E eles voltam para o passado, desenvolveram uma tecnologia absurda para voltar no tempo, para salvar um professor que seria capaz de incluir aquelas leis lá da robótica, lá, de não ferir o ser humano, se obedecer às ordens, né? São 3 leis: não ferir nenhum ser humano, obedecer às ordens dos humanos e se autopreservar. Eu acho que é tipo isso, eu não tenho tanta certeza, mas tem um acidente que acontece no passado que acaba matando o professor que colocaria essas leis dentro da inteligência que acabou indo para o espaço. Esse acidente acontece, então esse professor morre, ele não coloca as leis lá, e que gera toda essa bagunça aí que a gente acompanha no mangá em real time, né, em tempo real. E a pior criação dessa inteligência artificial foi um Satã que ele dizimou lá, acabou com os Estados Unidos e tá vindo para a capital do Japão ali, né, Tóquio. Aí a Papiko e esses caras entram numa briga ferrada, mano. Só sobram as meninas, os caras de calcinha acabam morrendo. E aí o objetivo das meninas é ir até o espaço. Essa nave aí que foi juntada com um monte de lixo espacial desce até a Terra, pega
as garotas lá do futuro e a Papico vai para o espaço. Quando elas chegam lá, quem que elas descobrem que são as inteligências artificiais? Sócrates e Platão. Muito engraçado. Dois malucos velhões lá, barbudos, que não entendem a humanidade, sofrendo porque são os virgões. É basicamente isso. A inteligência artificial acabou virando isso. Só que os Estados Unidos, putaço, né, depois que descobre o paradeiro das inteligências e dessas naves aí, manda uns 5 mísseis nucleares lá, com bombas nucleares, para destruir a nave espacial. Então, a Rey nesse momento, a Papico tá grávida do Rey nesse momento, e ele entra numa disputa com ela de não, deixa a humanidade pra lá, fica aqui pra gente criar nosso filho, e ela sobe e acaba falecendo lá em cima, lá nessa porra dessa explosão. Cara, que eu pensei que ia acabar ali o negócio, né? Porque até então a gente não sabia se tinha a máquina do tempo, tipo uma pastilha que poderia trazer ao fazer alguma mudança e tal. E inclusive o Rey passa alguns dias de luto lá também, o mundo passa de luto, porque todo mundo gostava e conhecia a Papico, depois que ela salvou o mundo diversas vezes, né? E o Rey vai pro apartamento dela, e por um motivo ali bem tosco que eu não vou falar, eu vou deixar como um easter egg pra você descobrir depois, ele tem acesso a um dessas pastilhas de voltar no tempo. Ele volta no tempo para o dia que ele... ele assistiu... Tem uns DVDs que esses caras de calcinha produz, e o primeiro velho da calcinha lá que faleceu no atropelamento explicou o que ele estava tentando fazer. E ele não conseguiu porque ele foi atropelado antes de conseguir. Então, o Rey, ele pega uma dessas pastilhas, volta no tempo para conseguir fazer isso que o Rey tentou, que era salvar o professor do acidente que impediria que as inteligências artificiais agissem daquela maneira ali, matando a humanidade. E ele tem êxito, ele consegue salvar esse professor, né? E quando ele retorna para o tempo real dele, ele não conhece mais a Papico, aquelas questões de alterar o passado, né? Ele voltou no passado porque a Papico tinha falecido. Ele conseguiu salvar a Papico, mas quando ele retornou para o tempo dele, ela não estava mais na vida dele. Não tinha ele no celular, eles nunca tinham se conhecido, nunca tinham tido um relacionamento. Então ele ficou triste, né? Mas seguiu a vida que segue. E o que é muito legal agora é esse ponto, porque desde o começo ele queria ser um produtor, e ele já tinha conversado com ela, na realidade que sumiu, dele fazer filmes com ela quando ele terminasse. E ele se forma, ele tá adulto, ele tá cabeludo, é bem legal essa parte aí. E ele convida a Papico para produzir um filme. E o filme é justamente a história que ele evitou que acontecesse. Dos viajantes no tempo, da Papico gigante, pequena. A história da Papico e ele, que eles tinham vivido, ele estava produzindo o filme. E a Papico até então não conhecia ele, nessa realidade temporal, nessa linha do tempo. Só que conforme ele foi produzindo e ela foi atuando, ela foi se tocando, e no final eles se reencontram, e pra mim nossa, que final legal. É muito bacana, sério. Pra mim, Gigante, aqui falando agora, talvez seja muito mais legal que Gantz, por conta de ser tão objetivo, de ser direto. Ele não se estende mais do que devia. Gantz tem 37 volumes. Eu gosto bastante de Gantz, porque a gente vê um crescimento absurdo dos personagens. Aqui os personagens já estão bem definidos, né? Eles não mudam muito do que são. A história acontece em torno do que eles são. Agora lá no Gantz tem um desenvolvimento, principalmente do Rey. Os nomes são muito parecidos também, os personagens são bem parecidos, só que são histórias diferentes. E se a gente colocar em história fechadinha, essa aqui é muito mais legal que Gantz. Eu gosto de Gantz porque além de toda a violência e treta que tem e reviravoltas, também tem muita cena de apreensão que você fica, meu Deus, e agora? Você fica torcendo por personagens,
e é um arco de missões, né? Aqui não, aqui é bem mais fechadinho, uma história única. Eu recomendo demais, quem puder, quem não puder comprar, procura por scans, que realmente é um mangá que vale a leitura. Eu vou deixar algumas imagens passando aí, eu já deixei, aliás. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo aí. Faz tempo que eu não posto nada por aqui, mas de vez em quando eu vou aparecer. Eu tô imaginando que eu vou aparecer aí daqui pro final do ano com o vídeo dos jogos que eu fechei esse ano, porque pra mim foram bastante. Eu acho que eu nunca fechei tantos jogos quanto esse ano. Beleza? Obrigado por terem assistido até aqui e falou, valeu!